Estamos falando de um verdadeiro mestre da música, vocalista implacável. Hit Sambora, esse vídeo é muito bom, hein? Eu achando que o Axl estava ruim, Bon Jovi tá bem pior. E aqui um comentário recente, no vídeo da Dua Lipa cantando em espanhol com o Maná. Márcio, seria bacana se você avaliasse a voz do Bon Jovi pós-cirurgia. E como aqui nesse canal quem se inscreve tem preferência nos comentários e pedidos, é sobre isso que a gente vai falar agora. I guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Algumas coisas foram mudadas aqui. A música ganhou um tom mais melancólico, uma expressão mais melancólica, uma mudança de tonalidade e uma voz mais suave. As my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. A última vez que eu assisti o show do Bon Jovi foi no Rock in Rio. Eu não consegui ficar até o final porque a voz dele estava tão nasal, tão estridente, que incomodava meus ouvidos e eu acho que muita gente ali ficou incomodada também. Eu percebi no ar assim, uma atmosfera meio que de frustração. Até agora, o que a gente ouviu aqui, eu estou achando a voz dele no lugar correto, inclusive com graves mais encorpados. You say it cried a thousand rivers. Now you're swimming toward the shore. Percebo que ele tem uma pequena oscilação na afinação, mas ele já tinha isso antes. Eu já ouvi várias vezes o Bon Jovi cantando ao vivo e a afinação dele oscila um pouquinho. Então, é pouca coisa, então não é exatamente essa mudança que aconteceu por conta da cirurgia. Ele não está com a afinação oscilando por conta da cirurgia. Ele cantava exatamente desse jeito. E isso está mais ligado ao ouvido musical dele, à afinação do ouvido musical, do que com as cordas vocais. Let me drown in my tears, and you won't save me anymore. Thank God for one more chance now. Jon Bon Jovi passou por uma cirurgia reconstrutiva nas cordas vocais após descobrir que uma delas estava atrofiando. E para corrigir o problema, ele passou por uma cirurgia rara e de alta complexidade, onde os médicos colocaram um implante de Gore-Tex, um material plástico, na parte externa da corda vocal. E o objetivo desse implante era alinhar a corda vocal que estava atrofiada com a saudável para que as duas pudessem fechar juntas novamente como tem que ser. Para entender melhor o que aconteceu com ele, imagina que eu tenho aqui duas pregas vocais e elas são do mesmo tamanho e uma está paralela à outra. O que aconteceu com ele é que uma delas foi atrofiando, foi diminuindo até ficar bem menor que a outra. Bom, eu não sou médico, quem for médico, principalmente nessa área, vai ajudar aqui nos comentários. Me parece que o que eles fizeram foi o seguinte: pegaram essa prega vocal que está atrofiada e injetaram um líquido aqui dentro para ela inchar e ficar do mesmo tamanho da outra. Eu entendi que é isso. E eu estou falando aqui de uma forma bem simples, né? Mas é mais ou menos isso. Você cria um enxerto aqui dentro para ela ficar grossa igual a outra e as duas ficarem paralelas, simétricas e tudo funcionar. I'll be there for you. Beat that bird, I swear to you. When you breathe, wanna be the air for you. And be there for you. Me causa um pouco de agonia, porque parece que ele está se espremendo todo para cantar. E quero saber a opinião de vocês, deixa aí embaixo o comentário. Aqui o tom está mais baixo, né? Essa música original, se não me engano, é Ré. Ré. Agora vamos ver o outro. Acho que é Si, né? É aqui, né? Thank God for one more chance now. I'll be there for Si aqui, ó. I'll be there for you. Beat that bird, I swear to you. When you breathe, wanna be the air for you. And be there for you. I live and I die for you.
Uma outra coisa que eu vejo muito aqui é o esforço no rosto, um esforço que ele já tinha antes. Muita força no rosto, muitos músculos sendo contraídos de forma desnecessária. He stood from the sky for you. Words can't say what love can do. I'll be there for you. Existe também uma dificuldade de manter notas longas, né? Ele precisa do apoio do vibrato para manter notas um pouquinho mais longas, não é nem uma nota muito longa. Qualquer coisa um pouquinho mais extensa, qualquer nota um pouquinho mais extensa que ele queira fazer, ele precisa fazer um certo esforço para isso. Their own hiding place. I can't promise you tomorrow, and I can't buy back yesterday. 'Cause baby, you know these hands are dirty. Ele ainda tem um timbre muito interessante, mas sem aquela voz raspada do rock, né? Sem o drive vocal aparecendo de forma evidente. Um som nasal um pouco mais contido. A última vez que eu ouvi ao vivo, a voz dele estava muito nasal. Aqui ela está mais equilibrada, não incomoda tanto assim. I be the water, you got thirsty, baby. You get drunk and be the wine. Vejo toda a dificuldade de se expressar e não tem como eu não admirar um cantor que se esforça dessa forma, com todo o passado que ele tem, com todo o legado do Bon Jovi, e admiro o esforço que ele faz porque eu acredito numa recuperação ainda melhor que essa. São muitos anos de uso incorreto da voz para serem reconstruídos. I'll be there for you. These words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I live and I die for you. Lembra que eu tinha falado da prega vocal que ia ficar do mesmo tamanho depois da cirurgia, para que ficasse tudo alinhado e ele voltasse a cantar. E isso é possível, mas isso traz consequências. A gente precisa lembrar que isso aconteceu por causa do esforço excessivo da voz. O Bon Jovi tem uma marca no hard rock: voz aguda, bastante projeção e uma voz com drive vocal. Todo esse esforço excessivo em tonalidades muito altas tem consequências e por isso pode ter acontecido esse problema. E o problema de você recuperar uma voz que ficou mais de 30 anos no limite, cantando no limite, é que depois da cirurgia os problemas do passado não podem voltar mais. Ele tem que baixar a tonalidade das músicas e tem que baixar o volume da voz. A força da voz, a projeção da voz não pode ser tão forte assim. Existem outras consequências, mas essas seriam as primeiras a serem adotadas. Mudança de tonalidade e menos força, menos volume, menos projeção para cantar. Eu espero que ele se recupere cada vez mais e cada vez fique mais fácil cantar essas músicas nessas novas tonalidades. Espero ouvir graves belíssimos da voz do Bon Jovi e não espero ouvir o Bon Jovi dos anos 90, porque a gente não está nos anos 90. Aquele Bon Jovi, aquela voz, tá na nossa lembrança. E esse novo Bon Jovi deve ser abraçado por quem é fã da mesma forma. E essa é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua. Quero saber também se você já teve a oportunidade de assistir Bon Jovi ao vivo. Eu quero saber tudo. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Aproveita agora, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui nesse canal quem se inscreve e deixa o like
tem preferência nos comentários e nos pedidos. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Tem outros vídeos do Bon Jovi no canal para você assistir. Muito mais conteúdo de hard rock e vários outros estilos musicais para você maratonar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.